Oi gente, eu sou a Lady Ramos e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que eu manifestei todas as coisas e sonhos que eu tinha, que eu realizei hoje. E tenho que dizer pra vocês que no início eu nem sabia que eu estava manifestando, mas depois de um tempo eu descobri o que era manifestar, como manifestar e de que forma isso funcionou pra mim. Porque pode parecer que é balela, uma magia ou mais uma maneira de tentar se enganar, mas não, realmente funciona. E eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu comigo e que faz eu crer que lei da suposição, lei da atração, manifestar os seus desejos, usar o poder da mente para conseguir conquistar as coisas, funciona. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não é bem o conteúdo que eu falo aqui no canal, mas como eu falei para vocês que eu fazia isso e vocês se interessaram, eu resolvi trazer mais sobre esse assunto que permeia a minha vida. Então, vem comigo. Bom, antes eu não sabia que eu estava manifestando as coisas que eu queria. Vou dar um exemplo da época que eu estava no ensino médio. Eu manifestava que eu ia fazer faculdade, sendo que ninguém na minha família tinha curso superior, mas eu não tinha nenhuma inspiração, não tinha ninguém que eu conhecia que tinha faculdade da minha família, assim, meu pai, minha mãe, parentes próximos, mas eu almejava aquilo. Eu me lembro, tipo, de ir pro centro depois da aula e passar nas faculdades e falar, eu vou estudar nessa faculdade aqui. Eu vou fazer minha faculdade nessa aqui. Eu não sabia nem qual era o curso que eu ia fazer, nem nada, mas eu ficava falando para todo mundo, para os meus colegas, que eu ia estudar naquela faculdade. Eu achava lindo, eu via as pessoas saindo da faculdade, né, os cursistas, e eu ficava me imaginando, né, de salto, saindo da faculdade e vivendo aquele, para mim era algo incrível, assim, longe da minha realidade, né, que família simples e tudo, mas eu falava que eu ia fazer e eu tinha decretado, né, e eu nem sabia. Depois que eu entrei para a faculdade, aí eu comecei a manifestar o meu emprego, que eu coloquei na minha cabeça por motivação da minha mãe, que já era concursada, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser concursada. Inclusive, eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar em todo o concurso que eu fizesse e que eu ia poder escolher qual o curso, qual o local que eu ia trabalhar. E eu me imaginava já trabalhando, gente. Eu me imaginava ganhando o salário, eu me imaginava o que eu ia fazer com o salário, sabe? Eu tinha isso na minha mente como se fosse um filme passando. E foi dito e certo. Assim como os vestibulares que eu fiz, eu consegui bolsa gratuita 100% para todas as áreas, eu consegui para teologia. Eu passei para design de interiores, mas eu lembro que não fechou a turma, porque só tinha 15, parece, né, pessoas, aí não deu certo. E aí passei também para pedagogia. Aí foi quando deu certo, fechou a turma e aí eu me encontrei ali, né, porque eu acho que já dentro de mim eu tinha manifestado ser professora, porque eu me lembro que quando eu era criança, eu pegava os meus ursinhos, minhas bonecas, organizava eles em fileira, fazia chamada, passava tarefa, brigava com eles, sabe, assim, era muito... Eu brincava muito de professora e eu gostava muito de estar na escola, era um ambiente, assim, que... Eu lembro de pensar assim, eu não quero sair da escola, não quero que a aula acabe, sabe? Eu quero continuar na escola. E acabou que virei professora. Então, quando eu estava na faculdade, eu fiz vários concursos e passei em 4, acho que eu fiz 5 e passei em 4 dos 5. Então, assim, eu pude escolher onde eu ia trabalhar. Lembro de quando eu estava trabalhando, fazer outro concurso e passar nesse concurso para ser pedagoga, mas eu não fiquei, achei melhor continuar com a minha cadeira mesmo, porque eu prefiro, assim, ser professora mesmo, ficar nessa área interna, né? E nessa época eu comecei a conhecer, acho que na verdade foi uns 10 anos depois de eu já ter passado no concurso que eu comecei a conhecer a lei da atração, né? Primeiro eu conheci a lei da atração, que é aquilo que tudo que você deseja, que você mentaliza, você consegue conquistar.
Só que eu fazia de forma errada, né? Eu dizia assim, eu quero tal coisa. Então eu vivia no futuro. E aí as coisas demoravam muito a se realizar. Eu acreditava, porém eu falava no futuro. E depois eu aprendi a falar como se já acontecesse, já estivesse acontecendo, que é a lei da suposição. E aí eu comecei a manifestar coisas como o meu quarto na casa da minha mãe, eu comecei a idealizar como eu queria. A minha mãe, ela tinha uma sala de costura e eu ia toda noite para a sala de costura estudar. E eu ficava imaginando que lá naquela sala de costura era o meu quarto, que lá eu ia ter a minha cama, que a parede ia ser assim, que eu ia botar não sei o que de decoração. E anos depois, aquela sala de costura virou meu quarto. Conversando, né, com a minha mãe, eu queria um quarto, queria ter um pouco de privacidade, eu já era adulta, já trabalhava e já namorava, então assim, era muito chato trazer, né, as pessoas para assistir um filme, conversar, e aí com todo mundo ali, e aí acabou que virou meu quarto, aí eu reformei, fiz ele do jeitinho que eu queria. Foi aí quando o minimalismo entrou na minha vida, que eu comecei a ter um quarto minimalista, né? E lá, vivendo naquele quarto, eu comecei a idealizar a minha casa, né? Eu comecei a pensar como seria a minha casa, o que eu queria, e eu lembro de pensar uma casa super iluminada, com portas de vidro, janela de vidro, com varanda toda branca. Sempre eu pensei assim. E hoje em dia eu tenho uma casa assim, né? Vocês que me acompanham aqui no canal sabem como é minha casa. E eu lembro que eu gostava muito de tirar foto, né? Eu vinha pra cá, onde é a minha casa, que era um quartinho com banheiro abandonado. Aí, e atrás um monte de entulho, sabe? Era coisa velha, era restos de material, era carrinho de mão, ferramenta, tinha um monte de troços. E eu vinha, porque a luz bate bem, né? Aí eu vinha tirar foto pra pegar a iluminação boa. E aí eu lembro de um período eu começar a imaginar, e se eu morasse nesse quarto? E se eu me mudasse pra cá? E se eu fizesse aqui uma cozinha? Eu comecei a idealizar como seria uma casa aqui. Sendo que eu tava, né, querendo ter uma casa pra mim e tal, mas não era uma coisa assim que eu queria muito, porque eu gostava do conforto da casa da minha mãe, né? Era muito bom, assim, morar com a minha mãe, era muito confortável, né? Eu tinha ali o apoio dela o tempo todo e das minhas irmãs, mas eu sentia falta de ter um cantinho só pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de solitude, né? Gosto muito de estar só, gosto muito de ter um tempo pra mim, de ficar em silêncio. E aí eu imaginava como seria a minha casa, né? Só que assim, eu ainda não tinha aquele desejo forte. E aí eu lembro que na época da pandemia, morar com a minha mãe, minhas irmãs, né? Não estava mais sendo feliz pra mim, assim, tava começando a me agoniar, sabe? Tinha coisas que aconteciam, assim, pessoas que não eram da minha família, que estavam na minha casa e que eu não gostava de conviver. E aí tinha que aceitar, sabe? Porque você morava ali e tal. E aí ficou assim um clima muito chato. E foi incrível que nesse momento foi quando a mãe disse, não, vamos construir, que eu já tinha dado a ideia de construir aqui, né? Vamos construir, vamos pegar o dinheiro do recebeu, juntou e me ajudou a construir essa casa do jeito que eu sonhei. Ela falou, como tu quer a casa? Aí eu falei que eu queria assim, assim, assim. Aí ela falou assim, olha, assim vai ser muito pequena pra ti, porque seria só essa parte de baixo, né? Tem que ser de 2 andares. Quando ela falou de 2 andares, eu falei, então eu vou poder ter a minha varandinha. E aí fez a varandinha também. A lateral e a frente da minha casa tem uma varanda. Branquinha, com portas e janelas de vidro, assim, meu Deus, perfeita, sabe? Perfeita. E tudo eu manifestei, tudo eu sonhei, tudo tava na minha mente e às vezes eu fico até chocada de como eu consigo manifestar as coisas. Mas porque eu não acredito que as coisas para mim sejam limitadas. Eu sempre acredito que eu sou merecedora de tudo que eu tenho, de tudo que vai vir para mim.
de tudo que eu já tive. E quando eu peço assim com muita força, eu acredito muito. Quando pessoas vêm falar coisas negativas, me dizer que não vai acontecer, eu na hora já jogo para bem longe esses pensamentos e não deixo a minha própria mente, né, me boicotar. Não vou dizer que é sempre que é fácil. Tem dias que naturalmente, né, a gente tá para baixo, tá se sentindo mal e aí começa a querer se auto-boicotar, mas aí você tem que cortar e acreditar que você é merecedora de todas as coisas. E tudo foi com muita luta, né, gente? Para passar nos concursos, eu tive que estudar, eu tive que passar madrugadas acordadas estudando. Para realizar os meus objetivos, às vezes eu tenho que sacrificar algumas coisas, mas não penso que é um sacrifício ruim. Eu penso assim, vou deixar de fazer tal coisa para conseguir uma coisa melhor no futuro. E o minimalismo ele me ajudou muito nisso, porque eu deixei de ser apegada a coisas materiais, né? Eu manifesto, mas eu não manifesto tanto coisas materiais. Eu manifesto o que é essencial para mim, mas eu manifesto mais experiências e pessoas e encontros e situações. Então, assim, manifestar. Eu sempre sonhei em viajar. Sempre sonhei em viajar. E eu sempre colocava na minha cabeça: eu vou viajar pra praia. A primeira viagem que eu vou fazer vai ser na praia. Eu vou ver o mar. Vai ser incrível. Eu vou para lugares lindos. E eu sempre me imaginava viajando pra praia. E aí, um belo dia, o meu noivo, inclusive o noivo que eu manifestei. Sim, eu manifestei o meu noivo através da carta mágica. Peraí que eu vou já contar pra vocês. Voltando pra viagem. Um belo dia, meu noivo, que na época era meu namorado, disse assim, mandou uma mensagem pra mim no meio do dia e disse: vamos viajar pra Fortaleza. E eu disse: oi? Como é que é? Eu só quero que tu me ajude. Eu nem lembro o que foi que ele pediu pra me ajudar ele. Eu acho que, sei lá, foi alguma coisa com Uber, com o gasto que a gente tiver com transporte, com Uber, uma coisa assim. Mas eu pago todas as passagens, pago hospedagem, alimentação, caraca. Eu lembro da primeira coisa que eu disse pra ele foi: posso pedir da minha mãe? Eu já com 33 anos na cara. Posso pedir da minha mãe? Ele falou: pode. Aí eu falei com minha mãe falou: tá bom. E aí eu viajei, realizei o sonho que eu tinha de viajar pra praia e foi incrível. Foram assim 5 melhores dias. Realizei meu sonho de viajar pela primeira vez e já estou me planejando, me organizando. Já estou com viagem marcada para outro destino, que é o outro sonho meu, que é fazer uma viagem internacional. Então, assim, tudo é manifestação. Eu manifesto o dinheiro que eu vou usar para viagem, eu manifesto quanto eu gostaria, quanto eu vou precisar, tudo eu vou manifestando, né? O que eu vou fazer, aí eu fico idealizando, eu penso desde a roupa que eu vou estar usando, como vai estar o clima, tudo, gente, tudo. E acontece muito parecido, muito igual, assim, eu fico chocada. E às vezes, na maioria das vezes, o universo, ele me dá, né, ele traz a realidade muito melhor do que eu idealizo, do que eu manifesto, do que eu imagino. Aí, voltando para que eu falei, né, que o meu noivo, meu namorado, eu manifestei ele. Eu manifestei meu namorado pela carta mágica, né, que a gente fala. Eu fiz uma carta pra mim do futuro, pra mim no futuro, falando que na época eu tava solteira e aí eu queria, né, encontrar uma pessoa. E aí falando as características dessa pessoa que eu já tinha encontrado, né? Aí eu inicio a carta mágica, você inicia assim, né? Querido universo, hoje eu estou em um relacionamento com um parceiro incrível. Aí eu comecei a falar, e eu lembro de falar as características: que estudasse, né, que tivesse estudo, ou já fosse formado, ou estivesse formando, que malhasse, que fosse branco, porque eu tenho
como eu posso dizer, uma atração, assim, né? Por pessoas branquinhas, rosadas. Eu tenho uma coisa que me chama muita atenção, que fosse loiro ou tivesse cabelo castanho claro, que tivesse os olhos castanhos ou claros, né? Azul ou verde, que eu acho bem lindo. E que fosse jovem, mais jovem do que eu, porque eu também o tipo, né? Só que eu não colocava assim, que ele seja, ele vai ser. Não, eu colocava, ele é, né? Ele é engraçado, ele é parceiro, ele é isso, ele é aquilo. Coloquei até detalhes íntimos que eu gostaria que ele tivesse, mas como se ele já tivesse, como se eu já tivesse ele na minha vida. E fiz essa carta, guardei essa carta. E não sei, gente, onde eu guardei essa carta. Provavelmente eu já destralhei ela, né? Porque eu sou a pessoa do destralho. E aí eu esqueci, porque eu uso também a lei do solta que vem, né? Que é a lei do desapego, pra vir coisas melhores. Que é uma lei que eu posso ensinar e falar como eu faço em um outro vídeo. E aí, 4 meses mais ou menos, eu conheci o Lucas. E a foto que eu vi foi a foto dele que eu vi era as características que eu tinha colocado na carta. Branquinho, meio rosado, olho castanho, o olho dele é castanho escuro, mel assim, cabelinho loirinho, castanho claro, jovem. E aí eu fui atrás das outras coisas quando eu fui falar com ele, né? Fui atrás, perguntei, você bebe? Não. Não perguntei nem o nome dele primeiro, perguntei se ele bebia. Porque era uma coisa que eu coloquei lá na carta, ele não bebe, ele não gosta de estar jogando bola, ele não é viciado em nenhum tipo de cigarro ou droga, sabe? Eu coloquei mesmo específico. E aí, conversando com ele, eu fui descobrindo. Você estuda? Tô fazendo faculdade de malha. Ele disse, comecei essa semana. Quando ele falou, comecei essa semana, eu fiquei, cara, nossa. Porque eu coloquei lá que eu queria que ele se exercitasse, né? Porque eu tava numa fase que eu tava na academia, eu me exercitava todo dia. De manhã eu fazia pilates, de noite eu ia pra academia. Então, assim, eu tava muito fissurada em exercício. E eu queria uma pessoa assim também, né? Na minha vida. E ele falou, eu entrei na academia essa semana. Tipo assim, sabe? Preparadinho, assim, pra mim. E eu disse, é ele. Aí eu fui conhecer ele, na outra semana eu fui conhecer ele, mas a primeira semana, gente, algumas coisas na personalidade dele, eu não gostei, me incomodaram. Eram coisas que não estavam na minha carta, mas veio com ele, porque era dele, né? Aí passou umas 2 semanas, eu meio que tentei me afastar dele, mas aí aconteceu dele sofrer um acidente, né? Ele foi subir no telhado, o telhado tinha um fio, ele pegou um choque, desmaiou, teve 3 paradas cardíacas, ficou vários dias em coma, ficou 3 dias em coma, se eu não me engano, e ficou um tempão internado, acho que uns 15 dias, e eu me lembro dele sair, na semana que ele saiu, uns 3 dias depois, ele já veio me ver. Eu me lembro dele tentar falar comigo lá no hospital, dele mandar mensagem, dele tentar se comunicar, e eu disse, não, tem que ser ele. Mesmo que eu não tenha tido esse primeiro, assim, impacto, que eu vi que ele tinha umas coisas que eu não tinha colocado na carta e que eu não sabia se eu estava preparada pra aceitar, né? Eu creio que seja ele, porque ele morrendo lá, a única coisa que ele queria era me ver, estar comigo. Ele saiu, 3 dias depois já estava na minha casa. Eu me lembro da mãe dele mandar mensagem, minha filha, cuida dele, ele acabou de sair do hospital e já tá aí saindo pra ir te ver, não sei o que, cuida dele. Acabou. E aí a gente tá junto até hoje. Vamos fazer 3 anos, semana que vem. E 6 meses de noivado, que ele me pediu em noivado na viagem dos meus sonhos, que ele me deu. O universo trouxe pra mim, né? E ele. Então, assim, tem muita coisa, gente. Eu sei muita técnica, eu uso muita técnica. Por exemplo, 1º de agosto, eu fui lá, peguei o açúcar, esfreguei na minha mão e pedi muito dinheirinho, muitas bênçãos,
prosperidade, coisa boa, um relacionamento gostoso, feliz, abundância. São coisas assim, pequenininhas que eu gosto de fazer, mas que pra mim fazem diferença. Porque eu creio, né? Eu acredito com força, com fé. E tudo, gente, eu acredito que é por vontade e desejo de Deus, né? Eu falo universo, mas quem comanda o universo, quem criou, na minha visão, é Deus. Então a gente tem um Deus, um ser super poderoso, que faz todos os nossos desejos virem até a gente e se realizar. Se a gente crê que é merecedor e fazer as coisas certinho, direitinho, bonitinho, isso vem, né? Porque assim, você pode ser uma pessoa totalmente errada e aí você ganha muita coisa, mas pode ter certeza que o karma vem. O karma vem. E aí quando a gente não quer karma, a gente faz as coisas direitinho, né? E então, assim, esse é o meu primeiro relato sobre a lei da atração, lei da exposição, manifestação na minha vida. E se vocês quiserem saber mais sobre como fazer a carta mágica, sobre lei do solta que vem, né, do desapego. Se vocês quiserem saber mais sobre lei da suposição, sobre técnicas que eu uso, hackzinho para realizar pequenas coisas assim em tempo mais curto, coloquem aí nos comentários que eu posso trazer mais vídeos. Se você assistiu até o fim, escreve aí, eu sou merecedora. Deixa o like e hype o vídeo e um beijo. Assiste os outros vídeos do canal, vou deixar um bem legal aqui. Até o próximo vídeo, tchau!